Olá pessoal, aqui é a professora Marcela e nessa videoaula eu vou falar sobre requisitos de software. Então vamos lá. Quando a gente constrói um software, precisamos entender com exatidão qual é o propósito desse software, qual é o problema que a gente deseja resolver com esse software. Então vamos entender aquele problema e detalhar todos os aspectos, todas as funções que aquele sistema precisa ter para que aquele software possa resolver aquele problema do usuário. Então a gente vai identificar todas as funções, todas as ferramentas que o software vai fornecer para o usuário para ele atingir um determinado objetivo e detalhar passo a passo como esse software será construído através dessas funções. Essas funções, essas ferramentas que nós identificamos são chamadas de requisitos. Então, cada função do sistema, cada ferramenta que ela fornece para o usuário é um requisito de software. Como eu identifico esses requisitos? Bom, numa conversa com o usuário, eu posso identificar os requisitos. Eu vou conversar com o usuário, entender o objetivo, o propósito daquele software e identificar todos os passos necessários para a realização e a construção daquele software. Por exemplo, supondo uma empresa que venda pizza, uma pizzaria, que contrate-nos para desenvolver um software para que aquelas pizzas possam ser vendidas através de uma ferramenta web, um portal web. Então a gente vai criar uma loja web para venda de pizza. Então vamos sentar com o usuário e entender o processo dele, como é que ele faz a realização da venda da pizza, quais são as opções que ele fornece para os seus clientes, quais seriam as formas de pagamento, como ele gostaria de realizar a cobrança de seus clientes, como seria feita a entrega. E a partir dessas informações a gente pode pensar em todas as funções que o sistema deve possuir para que ele possa realizar esse portal web para venda de pizza. E aí vão surgir várias funções, como por exemplo cadastro de usuário, cadastro de cardápios, acompanhamento da pizza, cobrança e etc. Então, cada uma dessas funções é um requisito de software e a forma de identificá-los é realmente conversando com o usuário. Também podemos fazer entrevistas com o usuário, conhecer ele e a partir de um questionário pré-definido para um determinado ramo de negócio, fazer esse levantamento de requisitos, fazer essa identificação dessas funções. Podemos observar o processo do usuário, às vezes ele não tem tempo, ele não sabe como é que funciona todo o processo, a gente pode ir lá participar daquele processo junto com aquele cliente e observar como é que ele faz aquele processo, verificar todos os passos que são seguidos e todas as ferramentas que o sistema deveria ter para poder suprir aquela necessidade. E existem outras ferramentas, outras formas que a gente pode trabalhar para fazer a identificação de requisitos. Além disso, a gente também pode observar uma ferramenta semelhante com aquela que a gente quer desenvolver, verificar os requisitos que essa ferramenta fornece e tentar fazer alguma coisa semelhante, com algum requisito a mais, com alguma funcionalidade diferente, para ter um a mais no nosso sistema, um diferencial. Eu passei aqui alguns exemplos, vou dar aqui 2 exemplos de requisitos para vocês entenderem bem o que seriam esses requisitos. Primeiro eu coloquei aqui um exemplo de uma geladeira, que é um objeto concreto, fica mais fácil de visualizar quais são esses requisitos, quais são essas funções. Então tem um produto completo que é a geladeira, que seria o meu exemplo do meu software. E quais são as funções que ele fornece? Congelar os alimentos, poder controlar a temperatura, se eu quero aumentar, diminuir uma determinada temperatura. Eu posso definir a cor da geladeira que eu quero, a voltagem que aquela geladeira trabalha. E assim eu tenho uma série de requisitos para que essa geladeira atenda a minha necessidade, que manter lá meus alimentos congelados, mas com alguns critérios que eu gostaria de ter, a capacidade de armazenamento e etc. Agora o segundo exemplo é um sistema, um portal web, então um software, onde a gente vai observar alguns requisitos desse sistema olhando, utilizando essa ferramenta. Eu selecionei aqui, por exemplo, a rede social Scoob, que é semelhante a outras redes sociais comuns na internet. Quais seriam os requisitos dessa ferramenta? Por exemplo, nessa interface aqui
de entrada, eu verifico aqui que tem uma barra de pesquisa, onde eu posso digitar algumas informações e ele faz uma pesquisa para mim, pode ser por título, autor, editor, etc. Também tenho aqui uma listagem de livros, né, por algumas classificações, por exemplo, os mais procurados de hoje. Então ele lista aqui os livros. E um outro requisito é a consulta do livro, né? Quando eu vou com o mouse sobre um determinado livro, ele me mostra algumas informações, né? Ele mostra aqui uma sinopse daquele livro. Além disso, também ele tem uma barra de propaganda e posso fazer login, posso consultar meu perfil. E aí, se eu estou autenticada no sistema, ele tem uma série de outras funções. Então, cada um desses itens que eu falei é um requisito de software, né? Alguém pensou, alguém identificou. Às vezes eu não estou trabalhando com o cliente diretamente, né? Eu estou desenvolvendo um produto que eu quero disponibilizar na web, ou que eu quero disponibilizar para que as pessoas façam download, mas eu tenho um público-alvo que eu quero atingir. Aí eu posso conversar com esse público-alvo para tentar entender as suas necessidades e identificar os requisitos. Também seria uma outra forma de obter esses requisitos. Os requisitos, eles podem ser classificados de 3 formas para facilitar a documentação e melhorar a organização do meu documento de requisitos. Ele pode ser classificado em funcionais, não funcionais e regras de negócio. O que seriam requisitos funcionais? Requisitos funcionais são tudo aquilo que é função do sistema, que ele vai disponibilizar o serviço para o usuário, que o usuário vai usar diretamente. Por exemplo, aqui, como eu falei no site, tem a ferramenta de pesquisa, a consulta do livro, a listagem de livro, são todas ferramentas, né, são várias ferramentas que o usuário utiliza, que ele enxerga isso como funções que ele possui acessíveis para ele. Já os requisitos não funcionais, né, o próprio nome diz, não são funções que o usuário vai utilizar, mas são regras que o sistema deve obedecer para atender a necessidade do cliente. Essas regras podem ser questões arquiteturais, questões de desempenho, questões de design. Então, existe uma série de classificações. Nesse exemplo aqui do Scooby, por exemplo, pode estar relacionado ao design, né, que a gente pode observar na tela, que ele tem essa forma de grid. Se eu diminuo o tamanho da tela, ele realinha esses livros de outra forma para que fique legível, mesmo eu acessando isso através de um dispositivo móvel. Então, ele tem um design responsivo. Também tem a questão da segurança, né? Ele trabalha com HTTPS. Também pode estar relacionada à forma como eu desenvolvo aquele software, né? Se eu vou utilizar uma metodologia ágil, uma metodologia em cascata e assim por diante. Existe uma série de categorias de requisitos não funcionais que a gente pode extrair requisitos. Aqui eu coloquei uns exemplos, né, dessas classificações que vocês podem buscar requisitos. Por exemplo, aqui requisitos relacionados ao produto. Então, tem requisitos de usabilidade, como eu falei ali do design responsivo, de desempenho, de espaço, eficiência, confiança, proteção. Requisitos organizacionais pode estar relacionado a questões ambientais, operacionais, de desenvolvimento, por exemplo, a questão do processo de desenvolvimento que será utilizado, requisitos externos, reguladores éticos, legais, como, por exemplo, alguma norma, alguma legislação que eu deva cumprir. A gente vai falar em outro momento, mais em detalhe, dos requisitos não funcionais, e esse slide, né, vai estar disponível para vocês lá no SIGA, com todos esses detalhes desses requisitos não funcionais. Então, voltando aqui à classificação, aí além dos requisitos não funcionais, a gente tem as regras de negócio. São as regras de negócio, são regras também, como os requisitos não funcionais, que o sistema deve obedecer para atingir aquele propósito. Mas diferente dos requisitos não funcionais, as regras de negócio elas estão relacionadas a uma determinada função. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, eu posso ter aqui, vou abreviar assim, ó, requisito funcional 1, né? Cadastro de usuário. Requisito funcional 2, listagem de livros. E assim por diante. Exemplo de requisito não funcional, vou abreviar RNF 1. O sistema deve ter um design responsivo.
utilizar dois exemplos. E regra de negócio, eu vou colocar, então, relacionado aos requisitos funcionais. Então, eu vou escrever o número de regras de negócio que pode afetar um ou mais requisitos funcionais. Por exemplo, pensando no cadastro de usuário, posso colocar assim, o cadastro, os dados, nome, login e senha são obrigatórios. Segundo, pensando no segundo requisito ali, listagem de livros, somente livros com de 1000 acessos devem ser listados. E assim por diante. Essa mesma regra de negócio pode interferir em outros requisitos funcionais. Assim como eu posso também ter requisito funcional que não tem nenhuma regra de negócio. Mas a ideia é que as regras de negócio, elas afetam diretamente alguma funcionalidade específica do sistema. Já os requisitos não funcionais, eles afetam o sistema como um todo. Então, se eu vou fazer um design responsivo, eu não vou fazer só no cadastro de usuário, vai ser para todo o sistema. Se eu vou utilizar HTTPS, eu não vou fazer só na listagem de livro, vai afetar o sistema como um todo. Então, essa é a diferença dos requisitos não funcionais para as regras de negócio. Então, esses aqui são alguns exemplos para vocês, com base nesse sistema aqui do Scooby. E eu também vou disponibilizar uma apresentação onde que tem todas as definições formais de cada um dos elementos que eu citei aqui, dos requisitos, requisitos não funcionais, regras de negócio e funcionais, e com um exercício para vocês fazerem e entregarem, valendo nota, para identificar 5 requisitos funcionais, 5 não funcionais e 5 regras de negócio de um sistema web. Esse trabalho poderá ser feito em dupla, mas cada dupla deverá fazer para um sistema diferente. Então, não podem ter 2 trabalhos para o mesmo sistema. Então, eu vou disponibilizar uma planilha onde vocês vão colocar lá o nome da dupla e qual o sistema que vocês escolheram. Então, assim vocês podem consultar para não repetir o mesmo sistema. Sobre a questão da formatação da escrita dos requisitos, vocês podem escrever dessa forma, como eu escrevi, de forma bem abreviada e simples. A gente vai trabalhar mais adiante com uma forma correta de se escrever o requisito, com mais detalhes, etc. Então, nesse momento, o objetivo é trabalhar com identificação dos requisitos, né? Entender o que é um requisito e como identificar ele corretamente. Depois a gente refina isso para melhorar a escrita. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou disponível, podem mandar e-mails ou entrar em contato através do SIGA. E abraços, até mais.